Fala filósofo, fala filósofa. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos para a gente poder entender um pouquinho melhor filosofia. E a gente vai falar então de conceitos básicos para entender filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de metafísica. Seja bem-vindo, você está no canal Professor em Crise, meu nome é Rafael. Como a gente já falou, vamos falar hoje sobre o conceito de metafísica. Para a gente entender um pouco sobre isso, vamos lembrar um pouquinho aqui, por exemplo, de outras áreas de conhecimento. Por exemplo, a medicina. A medicina, quem faz uma faculdade de medicina, vai ter lá na universidade, na faculdade de medicina, várias áreas específicas que vai estudar. Por exemplo, a cardiologia, neurologia, certo? Então, em filosofia não é diferente. Ela também vai se dividir em áreas. E uma dessas áreas é chamada metafísica. Agora, o que é metafísica? A gente vai ter aqui, dar uma pincelada bem fácil para a gente entender. Para quando você ouvir a palavra metafísica, você já entender o que está querendo ser dito com esse termo. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a etimologia. A palavra metafísica é uma palavra que vem do grego e ela vai ser formada por duas palavras gregas, meta e física, que numa tradução usual se costuma traduzir como meta, para além de, e física, além do mundo físico. Porém, a palavra metafísica, no seu sentido verdadeiro e até etimológico, seria aquilo que está escondido atrás do mundo físico. Tendo entendido então a etimologia da palavra, agora vamos passar para a parte como que essa palavra vai surgir na história da filosofia. Já nos primeiros filósofos, essa palavra já vai surgir, principalmente com Aristóteles, sendo a palavra que vai dar nome, vai se dar esse nome a uma parte da obra de Aristóteles, em que Aristóteles vai chamar a metafísica de a ciência dos primeiros princípios. De um modo geral, o que seria metafísica? Metafísica seria como o filósofo ele entende o que explica o mundo. Vamos lá, a palavra metafísica, na história da filosofia, ela vai surgir, essa área, né, essa ciência, ela vai surgir com três tendências, que a gente poderia dizer assim, três tendências. Uma primeira tendência teológica, uma segunda tendência ontológica e uma terceira tendência gnoseológica. Vamos lá, eu falei alguns palavrões aí estranhos, né? Vamos tentar entender o que são esses palavrões. Primeiro, a metafísica ela vai se colocar como a ciência de que busca entender os primeiros fundamentos de todas as coisas. Quando um filósofo, todo filósofo, uma coisa interessante de se perceber, todo filósofo ele vai apresentar uma visão de realidade, o que faz com que as coisas sejam como elas são. Quando a gente vai falar disso, isso é metafísica. Um dos primeiros que vai colocar uma definição disso vai ser Aristóteles. Porém, já antes de Aristóteles, o conteúdo da metafísica já aparece. Essa ideia de dividir as ciências em secções, ou seja, em seções, isso vai ser feito por Aristóteles. Uma coisa interessante, né? Essa divisão de áreas de ciências, uma divisão mais pormenorizada, mesmo que exista ainda um pouco antes, essa divisão vai começar a ser bem melhor feita por Aristóteles. E nessa divisão de ciências, Aristóteles ele vai dizer que existe a ciência primeira, a ciência das ciências, aquela que fundamenta todas as outras. Essa ciência ele vai chamar de metafísica. Num primeiro momento, num segundo momento, após defender essa ideia de a metafísica como ciência primeira, Aristóteles também vai propor que a metafísica é a ciência que entende aquilo que o ser que está por detrás de todas as coisas. E é nesse sentido que a metafísica ela pode se identificar com uma teologia. Mais trabalhada também na filosofia medieval, né, quando nós vamos ter a influência do cristianismo, do judaísmo e também do islamismo na filosofia. E ali vai se ter um grande trabalho de usar a filosofia para explicar Deus. E nesse período, e também lá já em Aristóteles também, vai se ter um pouco a ideia de metafísica como a
a ciência que busca explicar o ser que está por detrás de todas as coisas. Certo? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente entender metafísica, a metafísica, num determinado momento, vai também se assemelhar à chamada ontologia. O que é ontologia? Ontologia é uma palavra que vem do grego também e pode ser traduzida como estudo do ser. Onto é uma palavra grega que pode ser traduzida como ser. Aristóteles vai dizer que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. O que quer dizer isso? Aristóteles vai propor que para haver uma verdadeira ciência, o primeiro momento que eu preciso ter é ter certeza do que as coisas são. E como eu posso ter essa certeza do que as coisas são? Pela investigação metafísica. Aristóteles vai dizer que a metafísica é essa ciência que busca entender as coisas como elas são. É tentar encontrar na natureza algo que a gente possa dizer que existe uma categorização, melhor dizendo, uma categorização, uma generalização que nós podemos fazer e entender todas as coisas e aí sim entender como todas as coisas são. Por exemplo, se a gente olhar para outras ciências, por exemplo, biologia. A biologia, ela vai, para estudar os seres, ela vai fazer uma série de distinção, por exemplo, de reinos. Né? O reino dos fungos, o reino das bactérias, etc, etc. Né? Então, assim como na biologia, a divisão para você entender o seu objeto de estudo, que são os seres vivos, né? A biologia vai estudar os seres vivos, a metafísica ela tenta propor uma categorização. Quais são essas categorias, esses reinos, embora essa não é uma palavra que a metafísica usa, quais são esses reinos que a gente pode ir dividindo todas as coisas. Deu para entender? Isso é ontologia. Claro que para a gente entender melhor isso a gente precisa aprofundar, mas acredito que já deu para entender um pouquinho. E num terceiro momento, a palavra metafísica ela vai surgir também na história da filosofia como identificação a uma gnoseologia. O que é uma gnoseologia? Palavra também que vem do grego. Gnos significa, pode ser traduzido como conhecimento, saber. Daí, ou seja, gnoseologia, estudo do conhecimento, estudo do entendimento. A palavra metafísica também vai surgir no momento, né, como aquilo que nós conhecemos, o nosso modo de conhecer o mundo, o nosso modo de ver o mundo. E ao estudar esse nosso processo de entender o mundo, ou seja, como que o ser humano conhece o mundo, esse próprio processo já revela como que o mundo é, como que as coisas são. Então, resumindo, metafísica é o modo como o filósofo vê o mundo. É aquilo que está por detrás de todo o pensamento. Até essa ideia, né, de como o filósofo vê o mundo ser chamado de metafísica, isso vai ser criticado por alguns filósofos e tal. Porém, de modo geral, a gente pode resumir assim. Metafísica seriam aqueles conceitos básicos que o filósofo dá para explicar o mundo. Ah, mas por que isso muda tanto? Por exemplo, o mundo é diferente, aquilo que explica o mundo é diferente, por exemplo, de um ateu para um religioso. O religioso, ele vê o mundo, ele fundamenta o mundo de um jeito totalmente diferente do ateu. Então, é esse fundamento que a metafísica busca investigar. Qual é esse fundamento? O que está por detrás? Dependendo da linha metafísica que você seguir, ou por exemplo, você vai se tornar um religioso, ou um ateu, ou um agnóstico. Isso é um dos pontos que podemos perceber a influência da metafísica. Então, terminamos aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente responde aí e compartilha também esse vídeo.